Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aí no nosso canal. Quero te agradecer sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente. Antes de abordagem de hoje, que é um assunto aí polêmico que tomou toda aí a web na semana passada. Todo mundo falou, todo mundo discursou, todo mundo ponderou sobre a polêmica envolvendo o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, sobre a palavra ali, os termos racistas usados por ele. Antes disso, eu quero te convidar a dar um like no vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, a ver o vídeo até o fim e, claro, compartilhar o vídeo e comentar também, tá? Eu terei o maior prazer em responder e também ver o seu comentário, o que você achou aí do vídeo, se você curtiu ou não curtiu, enfim. Eu posso fazer também as suas devidas ponderações aí, suas críticas construtivas, né? A gente vai ouvir, vamos ver o que fazemos para melhorar e também, né, críticas aí que você possa fazer de forma negativa para a gente ver onde é que a gente errou, para a gente poder melhorar cada vez mais para te levar um bom conteúdo. Esse canal eu quero primar muito pelo assunto popular, diversificado. Vamos falar sobre idade, problemas sociais, né, do nosso país. Vamos falar também um pouco sobre política e também um pouco sobre direito, jurídica. Vamos falar também sobre problemas jurídicos que o nosso país enfrenta, né, juntamente aí tentar fazer um conjunto com os problemas sociais e os problemas políticos, mas sempre sob uma ótica popular. Nós não vamos abordar sobre a ótica acadêmica, sobre a ótica da ciência, disso e daquilo. Até porque, para falar sobre o racismo, no nosso caso, não precisamos aí nem de nenhum título acadêmico, nem outro tipo de ciência para poder entender e para poder explicar e para poder refletir sobre o racismo que sofremos diariamente. Nesta semana nós vamos falar sobre o racismo, vamos falar aí mais 2 ou 3 vezes sobre o racismo, mas também vamos abordar a questão do PIS, do social, né? Vamos abordar também a reforma trabalhista, que o candidato do PT quer revogar a reforma, falou em revogar a reforma pelo menos, e o candidato da direita, ele inclusive promoveu parte da reforma. Então nós vamos falar também, vamos refletir sobre isso, né? Vamos analisar sobre essas situações. Hoje eu quero falar com você sobre o problema do Nelson Piquet. Eu não ri. Não tem. Entendi. É que nem o filho dele, ganhou um campeonato. O Neguinho devia estar dando mais cura naquela época, aí tá meio ruim. Então. Entendi. Veja que ele falou um palavrão aqui se referindo ao Lewis Hamilton como um homossexual, né? Ele falou aí uma palavra de baixo calão, né? Infelizmente acabou reproduzindo aí. Agora ele vai falar. Ele vai continuar aí na entrevista. Hamilton foi meio parecido esse que teve acho que foi na Inglaterra. Em Silverstone? É. Não, o Neguinho meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. E Não, o Senna não fez isso. O Senna saiu reto. Reto. Você acha que ele não faria aquela curva? Ele? Nunca. Entendi. Não, ele foi para assim, aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O Neguinho deixou o carro, e é uma curva, é porque você não conhece a curva. O Neguinho, sempre se referindo ao Lewis Hamilton como um neguinho, né? Veja o seguinte, antes de entrar neste assunto, nessa palavra aí absurda, nessas palavras ridículas aí do Nelson Piquet, eu quero também chamar a sua atenção pelo que aconteceu, pelo que eu vi aí nos últimos dias também, que foi o comentário da Glenda, a Glenda Kozlovski, e ela, vendo esse comentário, ouvindo essas palavras do Nelson Piquet, ela tentou dar uma passada de pano lá e usou as seguintes palavras, olha. Ouça só. Em ficar olhando coisas de um ano atrás também, eu acho que trazendo à tona agora, pode mudar às vezes o contexto das coisas, quer dizer, isso não tem contexto, não dá para falar sobre isso, né? Usar termos racistas. Mas será que o contexto era esse também? Eu acho que um ano atrás, de um ano para cá as pessoas mudam, de um ano para cá muita coisa muda. De um ano para cá as coisas mudam, as pessoas mudam, o racismo é o mesmo, Glenda. Aí, pior que o comentário infeliz também da Glenda, veio o comentário da Zoe Martinez, que é a comentarista da Jovem Pan, mais conhecida como Jovem Pano. A comunicação tá saindo, né? Apoiador Nelson Piquet, apoiador, né, bolsonarista, apoiador do Bolsonaro.
foi racista, não sei o quê. Pra quê? Pra quê? Mais uma vez a mídia aí fazendo o jogo sujo que sempre faz de manipulação. Estão fazendo isso para ligar a imagem do Nelson, a imagem do Bolsonaro, e falar, Bolsonaro e seus apoiadores são racistas. Só podia vir de um bolsonarista. Essa entrevista do Nelson é do ano passado, mas só veio a explodir agora o assunto esse ano eleitoral. Será que coincidência? Não sei, não acredito muito em coincidência, não. Eu acho que é bem... quando as coincidências da vida surgem, são, assim, casos isolados, sabe? Então, estão querendo mais uma vez intitular aí os bolsonaristas, a figura do Bolsonaro, como pessoas racistas, né? Pessoas intolerantes. E eu queria deixar a pergunta aqui, será que o neguinho da Beija-Flor, que é mega negro, assim, você desliga a luz, você sorri e o que você vê é o dente. Se ele também é racista, porque o nome dele artístico é Neguinho da Beija-Flor. E ele tem muito orgulho disso. Ele colocou esse nome artístico porque ele tem orgulho da cor da pele dele. Né? Ele tem orgulho da sua cor. Ele tem orgulho de ser negro. Então, ele também é racista ao colocar esse nome artístico, Neguinho da Beija-Flor? Bom, eu me sinto no direito de responder, porque ela fez aí o comentário e a pergunta pública, né, no YouTube, e agora eu me sinto muito à vontade para responder às duas mulheres brancas, né, que trabalham em grandes empresas de comunicação e se sentiram à vontade para fazer comentários sobre a fala racista, né, de um homem branco também, né, idoso já, e que ninguém lembrava mais, né. A Zoe Martinez, ela fala sobre bolsonarismo ali, que vincularam Bolsonaro, tentaram vincular Bolsonaro ao Piquet, ao Bolsonaro, mas não é que tentaram vincular o Piquet ao Bolsonaro, o Piquet se vinculou ao Bolsonaro. Ele foi chofer do Bolsonaro lá no 7 de setembro, ele é bolsonarista declarado, ele dirigiu para o presidente naquele evento, então ninguém aqui tentou vincular ou tenta vincular o Piquet ao Bolsonaro, ele é vinculado ao Bolsonaro, ele é bolsonarista declarado, chofer lá do mito de vocês lá, então tá respondida essa questão. A questão agora, se ele tem orgulho ou não da raça, Neguinho da Beija-Flor é um dos mais ilustres negros que eu já vi, que eu já tive o prazer, né, de contemplar o Neguinho da Beija-Flor. Ele não tem que ter orgulho da raça, ele tem que ter orgulho de ser humano, assim como você também, Zoe Martins, deve ter orgulho de ser um ser humano, eu também tenho, todos temos orgulho de sermos seres humanos que somos, e o Neguinho da Beija-Flor tem um orgulho especial, ele tem um motivo a mais para ser orgulhoso, ele é um artista, ele é um cantor, ele é um intérprete, ele é um artista, ele fez acontecer muitas coisas no Carnaval do Brasil. Né? Então aí você, de repente, uma mulher que não conhece o Brasil, que chegou aí faz 10 anos, aí do Brasil, 9 anos que está no Brasil, né? Saiu de Cuba, você não conheceu nem a cultura pelo jeito do seu povo lá, não aprendeu a respeitar os negros que existem lá no teu povo, no teu país, e veio aqui com essa cultura arcaica, dizendo que, ou achando que ia ser comum você falar na televisão, no rádio, aí que você falou que o sujeito é mega negro, que apaga a luz, vai ficar aparecendo só os dentes dele. Não, nada a ver, qualquer ser humano, se você apagar a luz, vai aparecer só os dentes, não precisa ser negro para isso, né? Ou vai estudar física, você não conhece física? Então vá estudar primeiro antes de fazer esses comentários idiotas, imbecis que você faz. A Glenda, até a gente entende o que ela quis dizer ali, que algo de um ano atrás mudou, tal, entende, mas não compreende. A situação, ela não muda de um ano para cá se o ser humano não mudar. O racismo é o mesmo, Glenda Kozlovski. O racismo é o mesmo. Se ele praticou esse racismo há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, azar dele, né, que a internet deixou gravado lá, ficou omisso ou escondido isso aí, e azar dele que veio à tona isso, e sorte nossa, porque a gente pôde agora refletir também e corrigir isso. Essa questão de neguinho, de negão, de moreno, de mulato, mameluco, primeiro que não existe, né? Nós fazemos parte de grupo étnico. Eu vejo muita gente falar de raça. Quem tem raça é cachorro, tem Rottweiler, Pitbull, né? O ser humano não tem raça, tem etnia. Não etnia, são grupos étnicos, né? E nós somos parte de um grupo étnico, afro-brasileiros, ou somos negros, aí tem os orientais lá, normalmente amarelos, né? E os vermelhos são os índios e os brancos. Então, é assim que funciona. Ou é negro, ou é branco, ou é vermelho, ou amarelo. É assim que funciona. Não existe outras cores, outras variáveis aí. Isso aí é coisa, talvez, que o brasileiro, né, nós brasileiros inventamos muito para tentar amenizar
aí o adjetivo, né? Ou o grupo étnico. Então, o adjetivar aí o grupo étnico da pessoa, você cria aí um moreninho. Nada a ver, um moreninho. Eu quero que você entenda o seguinte, que vocês entendam o seguinte. Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria muito de compartilhar com vocês 2 histórias, talvez até 3 experiências para poder tentar explicar. Tá? Vou me alongar um pouco no vídeo, não tem problema, mas o assunto realmente é polêmico. Veja só, quem é negro nesse país, que é mais da metade da população, nós somos negros, né? Nesse país, você veja que ponto nós chegamos, nós somos mais da metade do país e permitimos aí, você veja como é bom a democracia, né, Zoe Martins? É bom você poder falar. Você tem 22 anos, 20 e poucos anos, alguma coisa assim, é uma mulher branca num país estrangeiro, você é estrangeira no nosso país, e você se sentiu à vontade para abordar um tema tão polêmico, um tema tão delicado quanto é o racismo para o povo brasileiro. Você veja quantos argentinos aí, né, que foram presos aí nos últimos dias aí no futebol brasileiro porque não respeitam a nossa cor, não respeitam a nossa etnia. Querem porque querem nos diminuir, né? Veja a fala ridícula daquele presidente da Argentina, dizendo que vieram de barcos. É incrível, né? A ignorância desse pessoal. Mas veja só, eu quero compartilhar com vocês aí algumas histórias pessoais. Então eu quero que vocês, quem é negro no Brasil, tenho certeza que já passou por uma situação de racismo. Eu tenho convicção que se não passou, pode ter certeza que uma hora ou outra vai acontecer. Veja, eu quero que não aconteça. A gente reza todos os dias para que isso não aconteça. A gente pede a Deus para que Ele ilumine a mente dessas pessoas. Porque o racista, ele não tem o mínimo de inteligência, nem emocional, nem intelectual. O racista, ele é a escória da humanidade. Eu quero que você entenda o seguinte. Quem nesse país negro não passou por uma situação de racismo, ou presenciou alguma situação de racismo, ou até mesmo interviu em favor de alguém que estava sofrendo um ato de racismo, na escola, no trabalho e até mesmo na rua. Veja o seguinte, no meu caso, eu nasci em Curitiba, de Curitiba dos anos 80, no bairro do Portão, que é um bairro comercial, né? Tem muitas diversidade ali, mas a maioria das pessoas são brancas. E nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, então eu fui criança, passei parte da minha infância ali no bairro, em Curitiba, no Portão, e depois Fazendinha, que é quase a mesma coisa. E parte da minha adolescência também. Então veja, né, o que era você jogar bola na rua e de repente errar. Você ouvia todo o xingamento possível, né? Vários xingamentos você ouvia em relação à sua cor. Não vou citar nenhum aqui por respeito aos meus irmãos negros que podem estar vendo esse vídeo. Não vou citar nenhum. Mas o meu filho chegou em casa, criancinha, estava na creche pública, e chegou reclamando para a mãe dele que um menino havia lhe chamado de macaco. A mãe dele aguardou o chegar do trabalho. Quando eu cheguei, ela me falou, olha, Piazinho lá na escola, na creche, chamou ele de macaco. Algo tem que ser feito. Falei, vou conversar com a professora, mas aqui em Curitiba é essa situação. Ela falou, não. Da onde eu venho, não existe essa diferença. Ela me falou, lá em Rondônia, no interior de Rondônia, na minha comunidade, existem várias pessoas, gaúchos aqui, com cores, são loiros, têm os olhos azuis, existem também negros, índios, e todo mundo vive em comunidade e ninguém se desrespeita dessa forma racial. Não ouvi falar nisso, estou ouvindo falar de racismo agora que você está me falando. Então, eu fiquei assustado com aquilo. E depois, comentando com parentes dela, lá em Rondônia, eles me disseram que realmente aquilo não existia, tanto a família dela também. Isso é uma família bem mesclada, inclusive a minha família. Meu avô era um homem loiro, de olho azul, eu tinha vários tios brancos e de olho claro. Então, também minhas tias, tem uma tia loira, minha mãe é branca, meu pai é negro. Então, eu fui criado numa família de diversidade, né, bem diversa, né? Então, e nunca tivemos esse tipo de problema em família. Eu nem sabia que tinha essa diferença até uma certa altura da minha infância. Mas, enfim, o meu filho, então, sofreu esse ato de racismo. Eu fui até a escola, essa creche, conversei com a professora. Passados anos, né, esse meu filho novamente sofreu um ato de racismo, daí na escola particular, no colégio particular, já no ensino médio, por um outro piazinho lá que chamou ele com a palavra racista, e fomos todos lá chamados, tanto o pai do piazinho quanto eu e os 2 meninos que tiveram aí o problema. Chegamos lá, o piazinho olhou pro meu filho, conversaram, ele pediu desculpas, o pai dele pediu desculpas. Eu vi que, né, a gente de repente estava tão acostumado com a situação que acabei aceitando as desculpas. Olhamos para a pedagoga olhando aquela situação, falou, não, tudo bem. O senhor aceitou as desculpas, o senhor pediu as desculpas, ele pediu desculpas, o menino, o Augusto, o meu filho, no caso,
aceitou as desculpas. Mas até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando vai haver a ofensa e o pedido de desculpas? A palavra não foi tão pesada, mas daí evolui para algo mais pesado. E uma coisa aqui que eu lembrei também, numa igreja que a gente frequentava, quando meus filhos também eram ainda pequenos, existia ali então 2 missionários que tinham vindo dos Estados Unidos, de Utah. Então eles tinham um sotaque bem pesado, era difícil de a comunicação com eles. E a minha, então, esposa fazia a janta e às vezes até o almoço para poder alimentar esses meninos, que era incumbência das mulheres, cada dia da semana, fazer o almoço para os missionários, porque eles não podem ficar pagando, não poderiam pagar restaurante, enfim. Numa dessas reuniões, desses almoços, dessa janta, eu conversando com um dos missionários, usei um termo, nigger, que quer dizer negro lá nos Estados Unidos. Ele se assustou quando eu falei aquilo e disse que aquilo não podia ser falado. Em hipótese alguma nos Estados Unidos, se falasse aquela palavra, poderia levar um tiro ou poderia ser preso, enfim. Era uma situação complicada usar aquele tipo de palavra. Mas aqui no Brasil é negro é negro. Ninguém pode ficar ofendido de ser classificado ou de ser adjetivado como negro, um homem negro. Não. Ele achava que não. E explicou o porquê, explicou o motivo todo. E eu entendi. Porque a palavra nos Estados Unidos, nigger, é proibida. E entendi também a pedagoga. E fazendo uma junção dessa situação, a gente consegue ter um panorama do que ocorreu e do que ocorre na questão do neguinho. E por que muita gente ficou ofendido com a situação do neguinho? Por quê? O neguinho, ele usou no diminutivo. Ele poderia ter se referido ao Lewis Hamilton como o piloto, ou como o rapaz, ou como que estava iniciando. Ele tinha muitos adjetivos para se expressar em relação ao Hamilton. Ele preferiu usar o neguinho. Veja, ele estava já adjetivando o rapaz pela cor. E por que isso? Por que pela cor? Porque ele tinha que lembrar que ele era neguinho e estava diminuindo por isso? O Lewis Hamilton, ele, na resposta que ele deu, ele já falou, nós temos que procurar mudar essa mentalidade. Assim como aquela pedagoga na escola que eu citei, também entendeu que temos que começar a mudar a mentalidade. Até quando? Até quando vamos ouvir essas palavras? E também na questão americana, a palavra nigger não pode ser usada, por quê? Porque pode evoluir para algo mais pesado, xingamentos, agressões, e é o que tem que se proibir e não permitir aqui no Brasil. Então, quando essas mulheres falam sobre o racismo, quando elas colocam ali, a gente não pode aceitar de forma alguma essa passada de pano que eles fazem, porque eles não sabem o que é sofrer o racismo na pele nesse país. Não sabem o que é ouvir a palavra neguinho e depois você ouvir novamente as piadas, né? Essas mulheres não sabem, por exemplo, que é levar um filho para o trabalho, ouvir lá no trabalho, porque o filho às vezes é fruto de uma miscigenação, que é a maioria do povo brasileiro, nós somos miscigenados. Ouvir lá no trabalho que o filho, pode ser clarinho, é a evolução da raça, ou não sabe o que é, por exemplo, ser abordado por policiais dentro de um carro preto, com uma camisa preta, o policial fala, olha, você é preto, com uma camisa preta, dentro de um carro preto, você acha que nós não íamos abordar você? Então, essas coisas assim que deixam a gente triste, ela não sabe o que é, por exemplo, levar um filho mais claro no parque, por exemplo, as pessoas ficarem perguntando, nossa, mas ele é tão branquinho, teu filho mesmo? Então, vocês não têm essa noção, esse conhecimento, vocês não têm esse know-how para falar sobre o racismo. Então fechem a boca de vocês, comentaristas brancos que vão passar um pano. Então fechem o bico, ouçam mais, né? Principalmente que é muito jovem costuma falar muita bobagem, sem saber o que está falando. Então você nunca sofreu um racismo, você não sabe o que é você ouvir a televisão, você ligar a televisão e ver que um irmão seu, um irmão brasileiro, todos nós somos irmãos, independente de cor, independente da nossa cor, mas é mais doído, é muito doído você ouvir que alguém morreu porque é de determinada cor, porque é branco, porque é negro ou porque é índio. Isso é muito doloroso pra gente, entendeu? Então, tomem cuidado com as palavras que vocês usam para não agredirem as pessoas. Na situação, teve uma situação aí de um candidato, do candidato da esquerda, que se referiu a uma médica que, claro, eu não concordei nem um pouco do que a médica foi fazer lá e nem do que ela falou lá, mas ele se referiu à médica como uma japonesa, dizendo que um senador lá acabou com a japonesa. Não, a médica não é japonesa, a médica é brasileira. Ela tem traços orientais, porque a família dela, que veio do Japão, ela nasceu aqui, então ela tem traços orientais, mas ela faz parte do nosso panelão étnico. Então tem que também
parar um pouco de ficar exaltando as origens italianas, alemães, ucranianas, africanas, japonesas, coreanas, enfim, chinesas. Isso não importa mais. O que importa é que nós estamos aqui. Estamos fazendo parte de um único povo, uma só nação. A gente se reconhece, nós nos reconhecemos só de olhar um para o outro. Pode ter em outro país lá uma multidão. Se você olha para um brasileiro, você vai saber que aquele cidadão é brasileiro. E olha, ele pode ser branco, ele pode ser negro, ele pode ser japonês, né? Pode ser amarelo, pode ser vermelho. Você vai olhar para ele, não importa. Você vai saber que ele é brasileiro. Ou você vai pelo menos desconfiar, porque somos brasileiros. Então, respeito aos nossos grupos étnicos, respeita as dores e respeita principalmente a comunidade negra. Um abraço para vocês. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre outras coisas aí, principalmente sobre a questão do racismo, porque tem mais coisa para falar sobre o racismo, né? Tem muito mais coisa para falar sobre o racismo. Eu tenho muito mais coisa para falar sobre o racismo. E eu quero falar para vocês. Então no próximo vídeo eu vou estar aqui falando com vocês sobre o racismo, mas talvez também sobre uma questão trabalhista que eu quero muito falar, que é sobre o PIS, né? Eu quero falar no próximo vídeo sobre o PIS e também sobre o contrato intermitente. Mas vamos abordar um pouco mais, talvez, sobre essa questão racial aí. Um abraço, um beijo no seu coração. Não esquece, curta o vídeo, né? Dá um like. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.